outro assunto, inclusive que é destaque aqui no nosso portal bmcnews.com.br, que é justamente um levantamento, né, que a Austin Rating fez a respeito do ranking de moedas aí e do real frente ao dólar. Tá aqui o destaque: real é a quarta moeda com maior valorização em 2025. E aí é uma notícia até que surpreende de uma certa maneira a quem não acompanha esse assunto tão de perto. E eu destaco aqui que foram 118 países, né? Esse ranking aí levou em conta 118 países. Desses 118, 72 observaram uma valorização de suas moedas, 20 ficou ali empatado e só os outros restantes aí é que tiveram um dólar se valorizando frente às suas moedas. A que fatores você atribui, né, você que acompanhou tão de perto essa pesquisa, especialmente a essa boa colocação do Brasil nesse ranking, e se isso é sustentável, se isso deve acontecer nos próximos meses também? Olha, é difícil a gente falar se vai ser sustentável, né? Porque a gente está falando de um indicador, de um ativo financeiro, porque moeda passou a ser um ativo financeiro já há algum tempo, né? E no qual tem fatores muito subjetivos, né? Mas o que a gente pode justificar desse trabalho feito pela Austin é, primeiro, quando há essa valorização da moeda, é porque alguns riscos saíram do radar e alguns fatores acabaram melhorando. Então a gente pode dividir de duas formas. Primeiro, os riscos externos. Então, aquele risco relacionado ao conflito do tarifácio entre Washington e Pequim foi praticamente equalizado. Ou seja, chegaram à conclusão que precisava ter um nível de tarifa mais civilizado. Ok, então aquele risco de uma recessão global, uma estagnação, foi praticamente diminuído. Então, os investidores e analistas se animaram em relação à possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos já em julho. Além disso, houve a divulgação ontem da inflação nos Estados Unidos, ficou abaixo das expectativas, com o indicador anualizado já convergindo ali para a meta contínua de 2% ao ano lá nos Estados Unidos. Então, foi outro fator que melhorou a confiança. Então, o cenário externo continua adverso, até por conta dos conflitos geopolíticos, mas esses outros dois que eu comentei melhoraram a percepção dos investidores. Do lado doméstico, há a questão, primeiro, do diferencial de juros, principalmente com os Estados Unidos, que continua muito elevado, e com a possibilidade de queda de juros lá, esse diferencial vai ser ainda maior. Então, a gente atrai capital externo. O Brasil é um país de grandes oportunidades, tanto no mercado financeiro como no setor produtivo. Então, é possível que com essa baixa das tarifas, sendo Estados Unidos e China dois principais parceiros comerciais do Brasil, a gente pode ter aqui uma entrada de capital muito forte também. Adicionalmente, a questão fiscal, ainda que ela melhorou nos últimos meses, isso é um fato, os números comprovam, mas continua preocupante, como eu disse um pouco antes com o Felipe, né? Não tem dinheiro suficiente para o governo fazer todas as benevolências que ele tem divulgado ao longo dos últimos meses, principalmente de novembro para cá, quando ele divulgou aquele pacote de corte de gastos, e a primeira medida foi isentar quem ganha até R$5.000. Não que a gente não queira, mas o governo não tem condições fiscais para fazer essa benevolência. Então, a relação dívida bruta PIB deve continuar crescendo. Então, ou seja, melhorou pontualmente. Então, esses dois fatores fizeram com que o Brasil ficasse entre as moedas mais líquidas do mundo com a melhor valorização. Lembrando que a base de comparação também acabou favorecendo o Brasil. No final do ano passado, o Brasil aqui viveu uma turbulência por conta dessa questão fiscal e também o envio de remessas de dividendos para o exterior, que elevou a demanda de moedas no final do ano e chegou a cotação a R$6,20. Então, por conta disso, essa melhora que houve foi esses fatores e também a base de comparação muito elevada. Mas o Brasil poderia estar aproveitando melhor essa onda positiva, que tem um impacto em toda a dinâmica macroeconômica. Não está, porque o fiscal ainda continua atrapalhando, infelizmente.